Os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de Freud. Por que ler isso hoje? Por que querer voltar a essa espécie de manual de sexualidade daqueles senhores barbudos com charuto do século XIX? Porque não é um manual de sexualidade, porque ali, escondido, nos cantinhos, tem os elementos de uma revolução que ainda hoje é revolucionária. Ainda hoje, num certo momento a gente teve a impressão que foi ouvida, depois desaparece. Não é porque estamos falando de sexo abertamente, coisa que os senhores do século XIX não faziam, que estamos assimilando ou conseguindo pegar o que Freud propõe nesse livro, que é bastante perturbador. Freud escreve esse livro ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, que escreve sua obra inaugural, A Interpretação dos Sonhos. Ele tinha já aceitado alguma coisa, ele tinha se dobrado alguma coisa que acontecia na sua clínica, que iniciava já seguindo os passos de Breuer, mas a ideia principal é deixar falar, porque o que vai ser dito, de surpreendente, de inesperado pelo paciente, é que vai provocar o efeito terapêutico, o efeito de reconfiguração, de perturbação e de reescrita de uma história que dissolve o sintoma. Então já era de saída, o saber está no paciente. Diferente do caso médico, que também diria que o saber está no paciente, só que ele tem que extrair as informações que ele precisa para tratar o sintoma que ele vai diagnosticar a partir dessas informações. O que a gente está dizendo aqui é, vem alguma coisa, e essas coisas que vêm, a gente aceita a ordem que elas vêm, meio aparentemente aleatórias, e a gente promove a vinda dessa coisa. Quase como uma espécie de parteira, e não de um cirurgião. E é essa coisa, esse material inconsciente que vai fazer a diferença. Muito bem, já tinha essa ideia. Ele sente isso acontecendo, digamos, no terreno das ideias. Ele descreve a psicopatologia da vida cotidiana, que não é só das ideias, tem comportamentos, uma série de coisas. Mas ele sabe desde o começo que isso acontece no plano do corpo também. Nós temos coisas em alguns lugares, nos cantos do corpo, assim como nos cantos da alma, nos cantos da pessoa, que tem algo a dizer, que estão sendo naturalmente excluídos da cena, porque é preciso que sejamos um íntegro, um corpo que se olha, se reconhece no espelho e vai viver na vida social. Nós temos uma multiplicidade de sentimentos e experiências. Nós somos capazes de viver muito mais do que o mundo precisa. E a gente precisa estar no mundo. Então tem uma coisa que é o aparato do ser, como ele fala, e também é o corpo, para além do corpo que a gente tem. Assim como o aparato do ser para além da vida cotidiana de pensamentos e sentimentos que a gente leva. Então ele escreve a Interpretação dos Sonhos e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O que ele quer é descrever, trazer que quando a gente traz essas coisas, a gente percebe que nós não somos exatamente o que pensamos ser. Nós somos muito mais cheios de coisa na nossa casa do que pensamos. E essas coisas nos guiam, nos dirigem. E que a ideia não é extirpá-las de novo porque elas atrapalham. É trazer essa atrapalhação e com ela fazer uma nova vida. É essa pequena ideia que vira todo um problema no campo da sexualidade. Então, Freud vai trazer isso usando a sua retórica. Ele tem uma retórica toda própria. Quando a gente vai ler o livro, parece uma espécie de catálogo de aberrações. Inclusive é o termo com que ele começa. O primeiro capítulo, o primeiro ensaio. Como já tinha feito antes um psiquiatra, Krafft-Ebing, um catálogo das perversões, e perversão aqui é um nome, na época, para tudo que sai da norma. Então, existe a relação sexual normal, essa que os pastores querem crer que foi feita por Deus, que é homem, mulher, filho. Então, sexo para reprodução, penetração, relação heterossexual. Dado isso, qualquer coisa que extrapole essa norma vira perversão. Claro que vai haver um jogo, um tanto pode ser tolerado, mas se for demais é perversão. De qualquer maneira, qualquer outra prática dentro do campo da sexualidade é um desvio. A gente pode dizer que isso é uma ilusão. A gente pode achar que eles da época acreditavam. O que Freud faz é não discutir.
Ele começa dizendo, claro que existem os normais e os aberrantes. Vamos fazer aqui um estudo dos aberrantes, então, para ver o que eles podem nos ensinar. Já começa por aí. Não é o que nós podemos resolver ou corrigir no seu comportamento deles, mas o que eles podem nos ensinar. Então, o primeiro ensaio é dedicado a isso, às aberrações. E a retórica de Freud, tanto nesse quanto nos outros dois, muito bem, existe o normal e existe o patológico. O bom é o normal. Mas se a gente olhar bem para o patológico, tem alguma coisa que acontece ali que acontece também no normal. E aos poucos ele vai generalizando para dizer, temos razões para crer que em uma escala menor, claro que não patológica, o que acontece nos casos patológicos acontece para todo mundo. Isso já é um detalhe que, assim, quando a gente vai ler as frases são muito mais categóricas que isso, mas elas estão perdidas no rodapé ou no finalzinho. E alguém pode ficar chocado com as frases onde ele fala, por exemplo, vamos começar pelo comportamento dos invertidos, que seriam os homossexuais. Então, se ele começa dizendo que há os normais e há os invertidos, que são contra a normalidade. Mas quando a gente vai olhar os invertidos, ele diz, há graus de inversão em toda sexualidade dita normal, o mesmo procedimento. E assim ele segue. Várias aberrações. O segundo dos ensaios, então, ele fala, vamos tomar um caso particular de patologia, que na época era neurose. Neurose era uma patologia. Hoje a neurose virou um nome geral, até por conta mesmo dessa operação freudiana, que é tomar essa patologia, a neurose, e dizer, essa patologia nos ensina sobre a normalidade. Na época era uma patologia, hoje nem tanto, ela foi dissolvida, implodida, porque os psiquiatras não quiseram ter essa ideia da psicanálise que tem um mecanismo comum às neuroses. Não. Então, o que era neurose, hoje se encontra em várias classificações dentro das classificações psiquiátricas, mas na época era uma patologia. Ele pega, vamos estudar essa patologia, segundo sai. Quando a gente olha essa patologia, a gente diz, está cheio de gente ali que aparentemente é normal no sentido da sexualidade, tá? Podem ser doentes, mas de qualquer maneira eles trazem a céu aberto alguma coisa que talvez todos tenham. Então, o comportamento com relação ao sexo deles é especialmente interessante, porque a princípio o que eles têm, todos têm. Então, ele vai fazer o mesmo movimento. E no final, as crianças, o desenvolvimento sexual. Então tem o desenvolvimento sexual normal e vem a inversão do mesmo jeito. As crianças, em pequeno grau, a gente encontra uma série de coisas nelas que encontramos tanto nos neuróticos quanto nos adultos. Aí vem a inversão fundamental. Em vez de dizer, essas são crianças desviantes, ele diz, isso que se observa fresco em germe nas crianças é a base da sexualidade. E essa base é o que são as crianças. E aí, duas ideias fortes sobre as crianças. Primeiro, elas têm sexo. Então, nossa sexualidade está lá desde sempre. Ela não nos vem do céu quando os hormônios, ou da selva, quando os hormônios sobem na puberdade. Nós somos seres sexuados. Nós temos desejos sexuados no sentido não de querer ir para a cama, mas desejos eróticos de realização gozosa, corporais, intensos, desde sempre. Então a criança é sexual. E nisso inclui, por exemplo, a crueldade. E ele fala isso com todas as letras. As crianças são cruéis. Essa é uma das partes que hoje, por exemplo, se apagou. As crianças têm que ser, na nossa cultura, anjos. Elas são a base, elas não mentem, elas são boas, elas não são cruéis. É impressionante como Freud foi esquecido nesse sentido, pois ele diz com todas as letras que as crianças, desse ponto de vista, do ponto de vista que a gente encontra na nossa clínica, elas têm desejos intensos para o bem e para o mal, sem moral, sem definição de valores no começo. Elas são capazes, por isso mesmo, de viver coisas amorais, desde que alguém as leve para isso. Então as crianças têm desejos intensos e também são essencialmente plásticas. Isso caracterizaria a sexualidade de base nossa. No fundo, somos todos variados e múltiplos e não há uma definição de qual é a sexualidade correta. A construção da sexualidade normal é o que vem depois, na evolução. São as limitações para os nossos impulsos que definem a nossa sexualidade normal, o que diz Freud. E com a criança a gente tem, ao contrário, uma série de impulsos desconectados para vários lados e ainda esse lado muito polêmico, difícil, perturbador, que é ela se presta
a experiências variadas. Aí vem o adulto. Sim, o adulto pervertido, agora no sentido forte. O adulto que não consegue entender que essa pluralidade da sexualidade infantil não quer dizer no mesmo plano que seria o interesse sexual adulto, e avança e produz na criança, vai em direção à criança para uma passagem ao ato na criança, passagem ao ato que é abuso e que evidentemente, socialmente, mas moralmente deve ser punido, criminoso, mas isso não muda o fato que essa criança ela é plástica, ela pode ser levada a isso. E ela não é levada a isso apenas porque ela é passiva, ela é levada a isso porque ela se adapta. Esse é um ponto muito polêmico. Mas é nesse sentido que Freud vai definir a sexualidade infantil. Leiam com todas as letras. Ela é feita de uma coisa que é fora, não tem norma, por isso ele diz que ela é perversa, porque perversão na época era o nome para isso, fora da norma. E ela é polimorfa, ela é plural e se adaptando a qualquer forma. Esse é um ponto dificílimo, mas ao mesmo tempo a gente é uma inversão enorme de pensar que a gente tem a sexualidade infantil, que é uma coisa doce, e a sexualidade adulta, que é corrompida e violenta, e a sexualidade adulta corrompe a criança. Corrompe em um certo sentido, porque fixa práticas que não são dela e que vão perturbá-la, porque ela sabe em algum lugar que isso não é aceito socialmente, isso é recusado e violento. Então ela sabe que tem uma coisa ruim em torno daquilo e ela vive aquilo como passivo e vítima. Mas tem alguma coisa na sexualidade dela que se presta a isso. Isso é muito revolucionário em Freud. Isso faz toda uma diferença. Não é dizer que as crianças, como por exemplo nos filmes americanos, uma criança pode ser levada a alguma coisa errada, ou amoral, terrível, porque ela sofreu essa ação e depois, quando adulta, ela passa a repeti-lo. Não, todos nós podemos ser levados a coisas terríveis porque a nossa base é sem nexo, sem base. Tudo depende, então, da conformação dos encontros, dos produtos de limitação que o meio, que a cultura, que a família, que os pais, mas que o outro, como diz Lacan, vai definir. Então, esse último ensaio é dos mais difíceis por isso. Tem que ser lido com carinho, porque a gente encontra frases do Freud espetaculares, mas sempre nesse lugar. E para concluir, só pensar de onde ele vai começar, logo no começo, ele diz, joga um parágrafo assim: a opinião popular acredita num poema, ele usa inclusive essa ideia de uma fábula poética, de que há para o homem uma mulher no sentido da reprodução. Somos levados a crer que a sexualidade é muito mais que isso e muito mais perturbada que isso. E ele começa decompondo. Ele começa decompondo dizendo: uma coisa é o objeto, uma coisa é o impulso. Dependendo do objeto, o mesmo impulso pode ir para variados objetos. Esse corte entre o que é o objeto, que nos seduz, e o que é o desejo por esse objeto, vai ser o trabalho sistemático que ele vai fazer para montar a ideia de que os nossos impulsos, eles são uma montagem. Eles não são naturais. O que nós temos de natural é uma perversão polimorfa.